Quem está feliz, diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E com muita alegria, com muita autoridade, com muita força, você vai dizer 1, 2, 3 e... Sou filho de Deus. Não há condenação na minha vida. O melhor de Deus. Quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Você que é crente, trouxe a Bíblia. Eu tenho o aplicativo na mão. Se você não se converteu, não tem Bíblia, não tem aplicativo na mão ainda, pede perdão, baixa aí agora. Vamos lá, Provérbios 3, 1. Está errado aqui na anotação, enfim. Provérbios 3, 1. E diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Eclesiastes. É verdade. É os 50 anos que está fazendo diferença, filhos. Está difícil a coisa, viu? É a crise dos 50, eu acho. Eclesiastes 3, é verdade. Vamos lá. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do... Vamos falar isso juntos? Vamos ler esse versículo juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Para tudo há um tempo para cada propósito debaixo dos... Feche seus olhos abaixo da sua cabeça. Pai, nós cremos na Tua palavra e sabemos, Pai, que o Senhor é Deus onipotente, onipresente, e Deus que nesse tempo que se chama agora, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, que o Senhor possa, Pai amado, falar conosco através da Tua palavra. E, Pai, que a necessidade da Tua igreja, ela possa ser suprida, Pai amado, e que nós possamos responder à Tua semente, que é a Tua palavra no nosso coração. Eu oro em nome de Jesus, amém. E a igreja diz, pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, título da palavra de hoje, o tempo. Repita comigo, o tempo. Eu não sei se é com você ou é só comigo, mas parece, e nós temos a sensação nítida, que o tempo está o quê? Voando. Quem tem essa sensação? Levanta a sua mão. Todos nós, não é verdade? Parece que num piscar de olho o dia vai, num piscar de olhos era domingo passado, num piscar de olhos as coisas se atropelam. Você tem uma listinha de 20 coisas para fazer durante o dia, e quando se pisca o olho, o que acontece? Foi o dia. E eu não sei vocês, mas nós temos essa sensação de que as coisas têm sido aceleradas, e o tempo que nós sempre achamos que tínhamos, parece que não tem mais. A impressão é que houve uma conspiração mundial, e agora o relógio não tem mais um segundo. Um segundo virou meio, e uma hora virou 40 minutos. Quantos têm essa sensação plena na sua vida? Levanta a mão. Parece que sim, não? Parece que o ontem é hoje e o amanhã já chegou hoje. Parece que as coisas são atropeladas. E eu estava ontem, a gente saiu com os irmãos de manhã, passear de moto, glória a Deus, depois de uns meses de stop, e a gente estava conversando sobre isso, e a gente entrou num lugar, numa casa de café muito bacana, e eu olhei aquela casa de café, e eu pensei, nossa, isso aqui é muito antigo. Deve ter uns 30 anos, fácil, 40 anos. E eu, falando no meu pensamento de tempo, quando eu, André, eu penso em 30, 40 anos, eu penso algo que aconteceu, tipo lá em 1930, 1940. E daí a minha esposa foi no Google, quando que foi fundado essa cafeteria? E daí falou, nossa, não foi tanto tempo assim. Eu falei, quando? Foi 1996. Eu falei, quase 30 anos. E na hora, pum, Jesus, parece que foi ontem, 1996. Eu não sei para você, mas quando eu penso em datas, e quando eu penso em coisas antigas, normalmente a gente se repõe a coisas antes da gente nascer, sim ou não? Parece que era coisa, não. Se você nasceu em 1974, coisas antigas são coisas que aconteceram em 1960, 50.
Mas daqui a pouco, a noção de tempo, ela parece que começa a fugir da nossa mão, à medida que nós envelhecemos, à medida que nós vamos vivendo a vida. E aquela frase normal que todo mundo diz, nossa, todo mundo quer chegar aos 18 anos, né? E depois que chega aos 18 anos, parece que empurra o tempo, voa, como diz meu pai, voa. E daqui a pouco você já tem 30, e daqui a pouco você já tem 40, daqui a pouco você já tem 50, já tem 60, 70, para pastor, está sendo deprimente essa conversa toda. Não, é o tempo. O que a palavra diz a respeito do tempo? E hoje eu quero compartilhar algo que Deus falou muito ao meu coração ontem à tarde. E a gente ontem foi um dia produtivo, aquele produtivo que a gente devia fazer sempre, mas pouco faz. Eu não sei você, eu pouco faço, mas eu tenho me colocado diante de Deus para fazer mais. Aproveite o tempo que se chama hoje, meu irmão, porque muitas vezes nós ficamos presos no passado que não volta, ou no futuro que não chegou, e a gente deixa de usufruir, de fazer, de realizar o dia de hoje. E o que a Bíblia nos diz a relação de tempo? Bom, primeira coisa básica, Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3. Diz assim: e assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia, igreja, tem gente que não consegue nem falar descansou, irmão, de tanto que está trabalhando aqui na América. E nesse dia, descansou. Versículo 3, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E a minha pergunta, faz quanto tempo que você não tira férias? Faz quanto tempo que você não tira day off? Faz quanto tempo que você não para a sua vida, irmão? Há uma grande diferença entre day off e dia que eu não estou trabalhando naquilo que eu trabalho, mas eu trabalho em outras coisas. Há uma grande diferença do conceito de dia do descanso, porque dia do descanso não é um dia para eu ficar mais cansado. Tem vezes que a gente tira o dia do descanso e chega no final do dia e está mais cansado do que no começo do dia. Quando já experimentaram isso, ou só eu? O pecador do pastor que já fez isso. Você acaba, nossa, eu estou precisando agora de umas férias das férias. Porque nas minhas férias eu cansei tanto, trabalhei tanto. Irmãos, o conceito, uma coisa que nós precisamos entender, que se Deus que é Deus, na criação revela que Ele executou o trabalho dEle. Quando Ele termina o trabalho dEle, o que Ele faz? Ele pega o sétimo dia e Ele descansa. Porque eu e você, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos também descansar. E olhe, quem está falando para você é alguém que não para. A minha filha está falando, né, pai? É verdade, porque não quero que seja o trabalho ministerial, o teu trabalho de business, aquilo que você faz, ou a necessidade que você tem. Nós somos empurrados todos os dias a trabalhar 7 dias a semana, 24 horas por dia, a cabeça não para. E nós precisamos aplicar um princípio básico da palavra de Deus. E assim Deus santificou o sétimo dia. Porque nós precisamos parar um dia para parar, para reciclar. Nós precisamos aplicar essa verdade do rest, descanso. Olha que interessante, Êxodo, capítulo 23, Moisés recebendo as orientações de Deus para liderar o povo que iria entrar na terra prometida. Versículo 10 diz assim: plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer e o crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. E em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem.
para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as suas forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem, preste atenção aqui, não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes nos seus lábios. Irmãos, descanso é bíblico, descanso é orientação de Deus para mim e para você. A terra, Deus fala, a terra, ela produz 6 anos, no 7º, deixa ela o quê? Descansar. Se Deus descansou, se a terra precisa descansar, aonde a gente tirou na ideia que nós não precisamos, que nós não podemos? Ah, pastor, eu não posso parar, porque se eu parar, a coisa não vai. Sério mesmo, irmão? Sabe de uma coisa, quando a gente não descansa, quando a gente não para, a gente está dizendo assim, Senhor, o Senhor não é suficiente para prover na minha vida. O Senhor não está sendo Deus na minha vida, porque o Senhor mandou descansar, mas eu não vou descansar. Eu vou trabalhar 7 dias na semana, eu vou ter 2 trabalhos, eu vou ter 3 part-times, 5 part-times, 6 part-times, 7 part-times. Dá para botar o 8º dia na semana, Senhor, porque eu quero fazer um pouquinho mais de dinheiro? Porque afinal, quando eu tiver $1 milhão, daí eu vou servir a Deus, daí eu vou começar a dizimar, e daí sim eu vou começar a semear, e eu vou dar aos pobres. Irmão, se você não faz hoje com aquilo que você tem, deixa eu te dar uma boa notícia, você não vai fazer quando você tiver dinheiro nenhum. Se você não serve a Deus hoje, que você tem, no estado que você está, do jeito que você está, não esquece, esperar o amanhã para fazer aquilo que Deus chamou para fazer hoje. Porque Deus nos comissionou para hoje servir ao Senhor, para hoje ser uma bênção onde quer que nós estejamos, e para hoje sim, tirar um dia de descanso. Eu nem vou pedir para você levantar a mão, mas faz quanto tempo você não tira um dia de descanso? Faz quanto tempo você não observa isso? Talvez se deixe que nem Davi em Salmo 42, por que está assim tão triste, ó minha alma? Porque está preocupada, porque está ansiosa, porque não sei o que vai ser de amanhã, porque eu não sei, porque eu preciso trabalhar 7 dias, eu preciso, porque está assim tão perturbada dentro de mim? Talvez você chegou nessa noite, perturbado ou perturbada, não sabendo como vai resolver os problemas do dia de amanhã, não sabendo como vai solucionar as coisas que estão ao teu redor. Mas da mesma maneira que Davi fez, eu quero te convocar a fazer na tua alma hoje. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Em outras palavras, irmãos, quando a gente decide obedecer a Deus, a gente está submetendo a nossa vontade à vontade dEle. E quantas vezes nós somos tentados a não fazer isso, irmãos? Você acha que esse plantar a terra sem parar e não dar descanso para a terra, chega uma hora que a terra mesmo fica improdutiva? Nós também, nós precisamos reciclar, parar, descansar, parar tudo, olhar a situação de fora. E esse descansar não é se ocupar com outros deuses dessa terra. Esse descansar é parar e estar conectado com aquele que me fez parar para o descanso. Eu não descanso de Deus, muito pelo contrário, eu pego Ele na minha vida e eu, Senhor, eis-me aqui, é o meu dia de descanso. É um dia onde eu vou meditar com o Senhor, eu vou estar em oração, é um dia onde eu vou desfrutar daquilo que Ele já tem me dado, com sabedoria, com graça. E quantas vezes a gente não é pego em vida na América ainda, a gente é pego de uma maneira que a gente nem sabe por onde começar. E irmão, deixa eu te dar uma boa notícia, você mora em Orlando, na Flórida. Sabe quanto que a gente gastou ontem para ir para a praia? Ficar 3 horinhas no fim da tarde? A gasolina. $5, $10. Ah, teve o parking, pastor, que eu paguei. Eu podia ter ido na parte do lado, não pagava nada. Mas às vezes a gente cria uma desculpa que a gente não pode parar hora nenhuma. Porque a gente está sem dinheiro, a gente está sem o tempo. Mas é a falta de administração que nós mesmos temos.
para obedecer aquilo que Deus está orientando a gente fazer. E o que acontece quando eu honro a Deus com o meu descanso? Sabe o que acontece? A segunda coisa que eu quero repartir com você: renovação. Renew it. Renovação, principalmente o quê? Da mente. Isaías 40:31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam. E o que mais? Andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, esperar no Senhor implica também em eu descansar nele. Porque não adianta eu parar um dia e ficar com taquicardia de ansiedade pelo que vai acontecer no dia seguinte. Eu não estou descansando no Senhor, eu só estou parando de trabalhar. Mas a minha mente e o meu coração estão ansioso. E Deus fala: ei, para. Descansa no Senhor, espera nele, e o mais Ele fará. Que é a renovação de mente. Irmãos, a gente muitas vezes está esgotado com as preocupações da vida, as forças estão esgotando, mas a gente não quer parar, porque a gente acha que se parar, daí as coisas vão por água abaixo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente obedece princípios divinos, a gente vê a bênção divina sobre a nossa vida, a começar no nosso corpo, na nossa mente. Por isso, descansar faz parte de um processo de Deus na minha vida e na tua vida de renovação. Paulo vem falar aos Romanos isso muito claramente. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional que nós fazemos. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não há renovação de mente se eu tenho uma mente cansada. Não há como eu renovar a minha mente se eu estou estafado psicologicamente, porque eu mesmo travo a voz de Deus ao meu ouvido. Ou como você acha que Deus fala comigo e com você? Através das Escrituras, sim, mas através das Escrituras Ele fala ao meu coração, à minha mente. Mas se eu estou cheio de problemas, cheio de coisas voando, cheio de vozes ao meu redor, sabe o que acontece? Eu não consigo descansar e eu não consigo renovar. Porque, irmãos, vida de filho de Deus é vida de quem tem fé. Você tem fé? Quem tem fé que levanta a mão. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Nós adoramos a um Deus que não vemos, mas sentimos. Nós adoramos a um Deus que se move entre nós, que não está fisicamente, mas no Espírito nós podemos testificar que Ele está aqui, Ele está falando ao meu coração, falando ao teu coração. Porque talvez você chegou neste lugar hoje, tentando jogar a toalha, esperando o fim do mundo, esperando que o eclipse ia começar a bagunçar tudo para eu parar de trabalhar. Mas deixa eu falar uma coisa: Deus que é onisciente, onipresente, Ele está aqui, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida. John Stott, teólogo, ele fala assim: a batalha quase sempre ganha na mente. É pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e comportamento se transformam. Vou ler novamente. A batalha quase sempre ganha onde? Na mente, meu irmão. Renovação de mente é necessária, mas a gente só renova a mente quando a gente descansa no Senhor. É pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e comportamento se transformam. Como eu posso enxergar as coisas espiritualmente se eu só estou vivendo neste mundo, para este mundo, querendo acumular nesse mundo, tentando ser um sucesso neste mundo? E nada contra ter sucesso neste mundo. Muito pelo contrário, eu oro para que o teu business seja bem sucedido. Quantos querem business bem sucedido? Diga amém. Quantos querem ter sucesso na profissão? Diga amém. Diga amém. Mas, irmãos, há algo que vem em primeiro lugar, que é o nosso relacionamento com Deus. Há algo que vem muito mais superior do que isso, que é a nossa vida, que nós temos em intimidade com o Espírito Santo de Deus. E é necessário que nós
Paremos. Está certo isso? Está certo, obrigado. Muito inglês, irmãos. Os verbos em português começam a fugir. Né, Vanessa? Yes. Mas, irmão, a gente precisa parar, irmão. Respirar. Senhor, o Senhor descansou. A terra precisa de descanso. Eu preciso de descanso. E não só de descanso para ficar que nem um zumbi fazendo nada. Eu preciso de um descanso para que a minha mente comece a ter renovação, para que eu comece a parar de olhar com olhos carnais e olhar mais com olhos espirituais, para que eu consiga olhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida e eu consiga projetar e comece a caminhar para frente com os passos certos daquilo que Ele tem para mim. Deixa eu falar uma coisa, se você vive em Orlando e vive nesta era e vive neste ano e você está aqui, é porque Deus quer usar a tua vida tremendamente. Mas Deus quer usar a tua vida no full potencial, não é na metade, com o gás pela metade, cansado, estressado. Porque quando a gente está cansado e estressado, você sabe como é que é. Se na tua casa está assim, não olha para o lado, só olha para mim agora. É tipo assim, bom dia. Que bom dia, olha os problemas da casa. Está vendo isso, está vendo aquilo? Que bom dia é esse? E a semana, como é que está? Precisa perguntar, você não sabe a situação toda? Pavios curtos. Pavios curtos são sinônimos de estresse, que são sinônimos de falta de descanso no Senhor. Você pode tirar 20 férias por aí, mas se você não descansar no Senhor, vai ser 10 férias estressadas, 10 férias que você vai voltar mais com problema do que saiu. Porque a nossa vida precisa ser no Senhor, dia e noite, noite e dia. Quem está acordado, diga amém. Aleluia. Mas qual a finalidade, pastor? Para eu ficar zen, para eu ficar bonzão, para eu ficar espiritual, para eu começar a ver profecias de tudo. Não, irmão. O objetivo de Deus pedir para que nós descansemos, para que nós renovemos a nossa mente, é para que nós possamos produzir novamente no full potencial que Ele nos criou. Porque Ele manda a terra descansar um ano. Sabe para quê? Para que quando o lavrador vier na terra, ele vai preparar de volta a terra, ele vai plantar aquela terra, mas aquela terra está descansada. Aquela terra, ela pode produzir a semente que for lançada nela. Aquela terra, ela vai dar de volta para o agricultor o seu melhor. Sabe por quê? Porque há descanso. E quantas pessoas nós temos visto? Quantas pessoas nós temos ouvido que não consegue fazer o que está no telão, um restart, recomeçar. Lembre-se, a terra para um ano, mas depois volta a produzir o seu fruto. Eu e você precisamos parar e descansar, para haver renovação de mente, renovação de visão, renovação de propósitos, renovação daquilo que Deus está fazendo, mais intimidade com o Espírito Santo, mais comunhão entre a família, mais comunhão entre a igreja, e daí sim, Senhor, eis-me aqui. Eu parei um dia, eu reset, agora eu restart, agora eu recomeço. Porque o projeto de Deus não é para que a gente seja um bando de filhos de Deus tirando férias para o Caribe toda semana, não. O projeto é que eu e você dê fruto e muito fruto para o Espírito. Eu reparti até, tem um comediante na internet que ele fez uma coisa séria e deu certo, aleluia, coisa boa, né, quando a gente vê, né? Ele falou assim, imagine se pega uma árvore de manga, que só deu 2 mangas, uma vez na vida dela, e daí passou um ano, e não deu mais manga. Essa árvore está boa ou está ruim? Mas ela deu 2 mangas, 10 anos atrás, Mas a árvore, a mangueira, ela foi feita para produzir mangas. Uma vez por ano,
2, 3, eu não sei, irmão. Uma vez por ano, no mínimo, alguém sabe de pé de manga aqui? Porque eu já estou. Ninguém sabe de pé de manga aqui, irmãos. Obrigado. Não ia pá, né? É para ser, né? Mas vai que ele... Pastor, essa é 2. Não. Mas uma vez por ano é para dar manga. Porque a árvore dá fruto na estação certa, no tempo certo. Você é um filho de Deus, que nasceu de novo, que está no templo do Espírito Santo de Deus, para produzir frutos para a glória dEle, aleluia. E como é que é isso? Eu não consigo produzir frutos se eu não descanso no Senhor, se eu não obedeço princípios da palavra, e esse é um dos princípios, recomeçar, fazer de novo. Olhe que em Êxodo 23 ele fala assim: assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si no campo, naquele ano que não vai se produzir nada, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Olha que interessante, mesmo em descanso, a terra produz, sabe por quê? Porque é dela produzir. Eu e você, mesmo no dia do descanso, ou mesmo nas minhas férias, sabe o guess what? Eu continuo a produzir. Sabe para quê? Porque eu exalo o bom perfume de Cristo aonde quer que eu andar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou você acha que vai tirar dia de descanso? Vou ver só futebol o dia inteiro. Ou ver novela o dia inteiro. Não, estou obedecendo a palavra, estou descansando. Não. Você está se distraindo com qualquer outra coisa. E nada contra uma coisa nem outra. Mas o ponto que eu quero trazer para você é que mesmo quando nós obedecemos ao Senhor no dia do descanso, ou quando nós tiramos férias, que é necessário, Deus ainda na sua infinita graça e misericórdia, nos usa conforme o querer dEle, aleluia. Porque de repente você está lá, na fila para entrar, que nem a gente passou ontem, daqueles navio grandão lá, né? Quando já for em cruise aqui, em cruzeiro aqui. Vale a pena? Diga assim, amém ou não? É só para saber, né, irmão? Dá uma vontade de pular lá e tirar uns 7 dias lá. Mas daí você vê o pessoal, e o pessoal todo feliz, aquelas musiquinhas que deixam a pessoa alegre, né? E você vai num lugar desse, guess what? A pessoa do teu lado, que está tirando férias com você, começa a puxar papo, e você começa a falar daquilo que está cheio do teu coração, que são as coisas do Senhor. E daí você vai para a noite, para aquele evento, e você começa a repartir algo, porque Deus coloca pessoas na tua vida, e mesmo em descanso, você produz frutos. Mas você está obedecendo um princípio para recomeçar, para começar renovado, para fazer com que o seu fruto seja com full potencial, irmão. O ponto hoje é, não se escravize com o trabalho, não se escravize com as coisas que você acha que você consegue. Porque se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a tua casa, a tua cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão é você acordar de madrugada e dormir de madrugada, se matar nesse mundo. Eu digo para você, é em vão. Sabe por quê? Porque a nossa vida é no tempo. Está aqui ministra Leila, que perdeu o cunhado com 51 anos, um ano mais velho que eu, que não fez nada de errado, mas coube a Deus chamá-lo aos 51, num acidente trágico. E o que vale o tempo para você? Não desperdice a sua vida, irmão, nas glórias ou problemas do que ficou lá atrás. Se tem algo para resolver, resolve. Se há alguém para perdoar, perdoe. Mas não desperdice o dia de hoje, o tempo que ele é hoje, que é tão precioso. Eu reparti aqui na quarta-feira de oração, quando já viram aquele juiz de Nova York, que é um velhinho, que ele é muito legal, as ações dele, que ele é muito compassivo. Alguém já viu isso? Levanta a mão. Todos viram, né? Sabia que ele está com câncer terminal? Não sabia? Tem um videozinho na internet dele. E ele senta assim, e ele é muito agradável. Ele senta e ele fala assim: olhe,
O que eu poderia dizer para você? Eu estou passando o momento mais difícil da minha vida. Ele já careca, com o bonezinho. E daí começa a passar as imagens dele no tribunal. Ele falou assim, aproveite a sua vida que é hoje. Daí aparece ele desfilando lá em Nova York. Ele fala, aproveita a sua casa, aproveita a sua família. Aproveite, agora eu estou parafraseando ele, aproveita a sua igreja. Aproveite os seus irmãos em Cristo. Desfrute do dia que é hoje, com sabedoria, com graça, com verdade, com intencionalidade. Irmãos, não perca a sua vida, não perca o seu tempo, porque o tempo não volta. Deus é atemporal, mas nós somos nesse tempo, nesse momento, vivendo aquilo que o Senhor nos permite viver. E eu digo para você, se não está descansando, se não está parando, pare um dia, pelo amor de Deus, antes que Deus te pare, ou antes que a saúde pare, né? Antes que a saúde te bote na cama, e você, puxa, se você não está parando e desfrutando da tua casa, do teu casamento, da tua família, comece hoje a fazer isso com sabedoria. Mas a primeira coisa é descansar no Senhor. E daí a gente pode olhar para inúmeros exemplos da palavra de Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, precisando de uma cura, 12 anos esperando algo. E ela pensa, se eu só tocar nas vestes do Messias, eu vou ser curada. Irmãos, escritor brasileiro Machado de Assis fala o seguinte: há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Que tipo de pessoa é você? Que fica chorando porque as rosas têm espinhos? Porque na sua vida há problemas? Porque na sua vida há circunstâncias? Porque na sua vida não deu certo isso, aquilo, aquele outro? Eu fui machucado assim, a cela assim? Ou você é daqueles que foi lá, apesar das dificuldades, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Apesar das lutas, eu creio que o meu Redentor vive e que Ele cuida de mim. Apesar das situações que eu não entendo, eu continuo professando ao Deus da minha salvação. Seja aquele irmão que olha os espinhos da vida e dê graças pelas rosas que existem. Olha as dificuldades, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o meu sustento. Mateus 6 já fala, os olhos são as candeias do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Porquanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Irmãos, nós temos o poder da escolha, o livre-arbítrio, de escolher a nossa qualidade de vida nesta terra. Nós temos a decisão de dizer assim, eu vou parar um dia na semana sim, para descansar, porque assim diz o Senhor. Eu vou sim, tirar férias com a minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, eu vou. Pastor, não tem dinheiro, você não sabe a minha situação, irmão, vai para Daytona, passa o dia inteiro lá, e volta para casa pelo menos, mas para. Porque quanto menos a gente faz, menos a gente acha que é mais difícil. Não é. Cabe a mim e você tomar decisão em Cristo, para que o propósito do Senhor venha através de nós. O último exemplo que eu quero dar nessa noite. A mesma unção que curou aquela mulher do fluxo de sangue. É a mesma unção e é o mesmo poder que se revelou na mulher samaritana, que eu preguei, sei lá, uns 2 meses atrás. Aquela mulher que encontra Jesus no poço de Jacó. E Jesus começa a falar sobre a água da vida. A água da vida, que aquele que beber jamais terá sede. Aonde encontra essa água? Jesus. Aonde encontra essa água?
Dai-me de beber dessa água, porque eu não quero mais ter sede. E eu tenho certeza e convicção que nessa noite aqui, sentado nesse auditório, tem gente que está que nem a mulher samaritana. Tem gente que está cansado, estressado. Tem gente que está jogando a toalha em vários sentidos porque não aguenta mais. Porque não descansa. Porque não para dar um reset na mente, um reset na alma. Não para olhar para o alto, da onde vem o socorro, e ser cheio do Senhor. Como você está hoje? Como está a tua alma no dia de hoje? Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como está o teu coração, mas o tempo, irmão, não volta. O tempo, ele não volta. E talvez Deus te trouxe aqui nesse lugar, nessa noite, para que você ouvisse uma palavra que fosse te confrontar a respeito do teu estilo de vida, de nunca parar, de achar que 7 dias na semana está pouco, 30 dias no mês, pastor, não dá mais, precisa de 40. Deus te trouxe nesse lugar hoje para que você, como eu, pudesse olhar para a minha vida e para a tua vida e falar: Senhor, eu preciso de fato honrar o Senhor no 7º dia, parar um dia de descanso, de reciclagem, de busca do Senhor, de um dia que eu possa ouvir mais o Senhor, de um dia que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor já tem me dado. Talvez seja o dia de você fazer como aquela mulher do fluxo de sangue que, pai, eu quero tocar na tua orla. Ou aquela mulher samaritana que falou assim: Deus, eu quero de beber dessa água, porque a minha alma está abatida, a minha alma está cansada, a minha alma está que não aguenta mais, como diz o salmista. E eu preciso da tua fonte na minha vida. Nós vamos ouvir uma canção, se você quiser cantar, canta, se você quiser orar, ora. Mas depois dessa canção, eu queria orar com você, em nome de Jesus.